Êxodo capítulo 33, meus queridos e queridas. Se olhar o 32, foi onde houve aquele problema do bezerro de ouro, né? Logo depois da outorga da lei, bezerro de ouro. Aí no capítulo 33, versículo 1 de Êxodo 33 diz: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o teu povo, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para essa terra, para uma terra que manda leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, ou no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, e eu não vou para que não consuma eu esse povo no caminho. Lá no versículo 13, vai dizer, depois da lamentação do povo, verso 13, Êxodo 33, verso 13 diz: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. E respondeu-lhe o Senhor, né? A minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Não no meio do povo. A minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém, queridos? Que essa palavra possa ser acolhida em nossos corações, que ela possa frutificar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom, meus amados, aqui é um apelo de Moisés muito forte. Na Bíblia em ordem cronológica, isso aqui está colocado num momento em que eles estavam já saindo para Cades Barneia. A sequência aqui é outra, né? Mas eu queria que a gente, como introdução, a gente meditasse em algumas coisas interessantes aqui. Eu vou mencionar aqui o seguinte: a gente fala muito sobre a manifestação da glória do Senhor. E existe muita diferença entre a manifestação da glória do Senhor no Velho Testamento e no Novo Testamento, tá certo? Nós temos falado sobre essa ausência da manifestação da glória do Senhor, e muita gente gostaria que hoje em dia a gente pudesse estar vivendo naqueles tempos, naquela mesma época, né, quando eles estavam no deserto. Eles viam todo dia ali a manifestação, eles viam com os olhos que Deus estava ali, eles viam com os próprios olhos a manifestação da presença gloriosa do Senhor. Então nós questionamos hoje o que fazer, ainda que hoje, depois dos tempos da Nova Aliança, no Testamento, essa glória, ela é manifesta de forma diferenciada. Ela não é aquela coisa que aparece só para Deus dizer que está ali, para o povo temer. Não, mas ela era traduzida de outra forma. Por sinais, prodígios, maravilhas, por curas, ressurreição de mortos e assim por diante. Era assim que a glória de Deus se manifestava também em orações. Né? A gente pode mencionar que quando Pedro e João foram presos, depois eles saíram, oraram com os irmãos do lugar, quando eles estavam tremendo, ficaram todos cheios do Espírito. Manifestação da glória de Deus. Manifestação da glória de Deus, por exemplo, quando Paulo estava pregando, aí alguém caiu lá de cima, ficou como morto, ele veio, orou, o cara dormiu, né? Dormiu e não deu bom para ele, não, deu ruim. E, então, depois Paulo tomou pela mão e levantou. Tem muita coisa aí. Manifestação da glória do Senhor no Novo Testamento, ela não está muito distante da forma como se manifesta no Novo Testamento, mas há uma diferença. Aí nós questionamos o seguinte: nós, Igreja do Senhor, o que nós deveríamos fazer ou deixar de fazer para que essa presença gloriosa do Senhor, ela torne a ser manifesta em nosso meio, ela retorne sobre nós, né? Se nós formos lançar a luz da palavra sobre esse tema, e isso é um desafio para a igreja. Nós precisamos realmente buscar o genuíno arrependimento. Era isso que eles faziam quando eles disseram ali, quando Deus disse para Moisés: eu não vou no meio do povo, eu vou destruir esse povo. Moisés falou para o povo começou a lamentar e chorar e tal. Aí o Senhor disse: não, eu vou contigo, vou te dar descanso. Mas Deus disse: eu não vou, porque eu vou destruí-los. A ira de Deus se acendia e aí não dava certo, né? Bom, eu acho que o que nós precisamos fazer é encontrar o lugar de arrependimento como igreja, porque sem essa presença gloriosa, nós, como igreja, nós somos irrelevantes, insignificantes. Somos igreja do Senhor, mas sem essa testificação da presença do Senhor. É como se ele estivesse ausente, ou é como se ele não estivesse concordando com a forma de vida, com a forma que nós estamos sendo igreja, né? Depois de achar o genuíno arrependimento, lugar de arrependimento,
a gente confessar mesmo pecados e pedir o perdão do Senhor e buscar essa restauração da presença do Senhor. Porque, falando sobre a glória do Senhor, a glória de Deus, é um negócio que todos nós queremos, né? Mas, assim, parece uma coisa meio romântica, meio utópica, né? Eu quero contemplar a glória de Deus. Se a gente for ver direitinho, no contexto da palavra de Deus, se analisarmos os aspectos, né, da manifestação dessa glória, tem um aspecto positivo e um negativo. A manifestação da glória do Senhor, geralmente, ela vem no Velho Testamento associada ao juízo de Deus, ou ao livramento, maravilhas, né? No Novo Testamento são as maravilhas. As maravilhas são os feitos prodigiosos, né? Certo? Então, existem casos em que as pessoas pensam que a glória de Deus, essa manifestação da glória de Deus, ela está ligada ao amor de Deus. E não é isso, não é verdade. No Novo Testamento pode ser que esteja mais próximo do amor, mas no Velho Testamento está mais próximo do juízo de Deus. Porque no Velho Testamento, o que regia as vidas era a lei. Ficou? Entendeu? Já no Novo Testamento, a graça é um pouco diferenciada. Acho que é por isso que o pessoal leva tanta bangu, como diz outro. Bom, queridos, então veja bem. Essa manifestação da glória de Deus, da forma como algumas pessoas pensam que ela deve vir, eu vou buscar porque eu quero contemplar a glória de Deus. Isso não é assim, não. Não é assim, não. Na Bíblia, não, ela não nos ensina que a glória de Deus ela é manifesta com um propósito simplesmente de você contemplar. Não. Ela é manifesta com um propósito, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Se você quiser anotar para ver depois aí, Êxodo 16, versículo 7 ao 10, vai dizer que, por alto, né? A glória de Deus ele foi revelada ali para resolver um problema de murmuração, de rebelião de Israel. No caso daquelas codornizes. Nós não queremos mandar, não. Nós queremos carne. Quem lembra daquela história? A glória de Deus foi manifesta ali. Só que assim, Deus tirou e aí, pá, matou um bocado, antes que terminasse de engolir aquela carne. Êxodo 24, verso 17, a glória do Senhor ficou 6 dias sobre o monte onde Moisés ia pegar as tábuas da lei. No 7º dia, Moisés estava lá, né? E o povo todo lá embaixo com medo de ser consumido. Aquela história que a música diz, suba em nosso lugar, Moisés. Né? Suba em nosso lugar. Porque o aspecto da glória de Deus sobre o monte, onde foi entregue as tábuas da lei, era um aspecto de fogo consumidor, destruidor. Então, o pessoal ficou com medo, realmente ficava longe, né? Isso do Testamento. No capítulo 40 de Êxodo, você olha o versículo 34 e 35, você vai ver que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, assim que, por ordem de Deus, Moisés estabeleceu o tabernáculo. E nem o próprio Moisés conseguia ficar lá dentro. Moisés que conversava com Deus e tal. Essa nuvem da glória ali, pode ser que tivesse misturada com aquela nuvem do incenso, né? Fazia-se o sacrifício fora e depois no altar de bronze lá dentro, tudo fechado, a nuvem de fumaça. Quem é que consegue ficar? Porque a glória de Deus começava a partir da arca. A arca estava no Santo dos Santos. Enquanto no Santo Lugar estava o altar da oração, do incenso. Tá certo? Por isso que no Apocalipse diz que a oração dos santos é que elas são um incenso. Né? Santo. Tá certo? E aí, se você for ver também na inauguração do templo de Salomão, aconteceu uma coisa semelhante. Os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé. E eles se seguravam nas colunas, seguravam nos outros, e só ficavam repetindo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Existem muitas manifestações da glória de Deus, manifestações também do Espírito Santo de Deus. Como no caso de, a última vez que eu coloquei vídeo no Comente Bíblia, você vai ver que o rei Saul, ficava endemoniado constantemente, queria matar Davi, e em uma das vezes, quando denunciaram a localização de Davi, ele foi atrás, Davi estava com Samuel, com um grupo de profetas, o próprio Saul. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele, tirou as roupas reais, né? Ficou profetizando ali, foi nocauteado, ficou aquela tarde e à noite, ficou ali paralisado, como diz o outro, em êxtase, né? Por causa do poder de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Glória do Senhor, se você for olhar em Números 14, do versículo 1 ao 11, ali foi muito complicado. A glória do Senhor foi manifesta para dar livramento ao Moisés, Arão, Josué e Caleb. O que você acha que aconteceu nesse momento? Josué e Caleb tinham vindo daquela missão dos espiões, né, dos espias. Só eles dois trouxeram cacho de uva, eles trouxeram um bom testemunho de Deus, que a terra era aquilo ali mesmo. E aí o povo, o que o povo disse? O povo não creu. A gente passa por cima disso, de simplesmente que os outros 10 deram um relatório negativo e o povo não creu. Mas não é assim que diz a palavra. A palavra diz que foi um momento muito difícil. Sabe o que eles fizeram lá, naquele momento que os 10 deram testemunho totalmente antagônico ao que o Josué e o Caleb falaram? Eles falaram o seguinte: vamos apedrejar os 4. Arão, Moisés, Josué e Caleb, vão matar eles aqui apedrejados. Vamos erguer um capitão e vamos voltar para o Egito. Onde foi isso? Foi exatamente em Cades Barneia, na fronteira, Península do Sinai, Israel. Era o momento em que eles iam entrar na Terra da Promessa, e foi naquele momento que o Senhor jurou que nenhum deles iria mais entrar. Os filhos iam entrar, mas nenhum deles iria entrar. Nenhum mais. O Senhor, se o Senhor não manifestasse a glória dele naquele momento, eles teriam matado Moisés, Arão, Josué e Caleb. Então a glória do Senhor é manifesta sempre com um objetivo. Nunca é manifesta simplesmente para você contemplar. Não, é porque eu quero ver.
eu vou buscar o Senhor porque eu quero ver a glória do Senhor sendo manifesta. Não é assim. Sempre tem um objetivo, tá certo? Então, em resumo, a glória do Senhor, no Antigo Testamento, se manifestou mais próxima do juízo de Deus, né, entre o povo dele, do que próxima do amor, tá certo? E manifestou-se para livramento, né, na travessia do Mar Vermelho. A coluna ficou separando, a coluna uma coluna, né, de um lado era fogo, para poder clarear o caminho dos israelitas, do outro lado era trevas, para deixar em confusão os egípcios, para que os egípcios não alcançassem os israelitas. Um caminho de 19 quilômetros, onde estavam mais ou menos no meio, o Senhor começou a emperrar os carros deles, e eles não tinham como escapar mais. 19 quilômetros, 8 quilômetros e meio, né? Opa. 19, não, 19 quilômetros, 9 quilômetros e meio. 9, 18, né? Então, 9 quilômetros e meio. 8,5. Hã? 8,5. Não, 9,5. 9,5, porque 19 para 20 também. Então, veja bem, 9 quilômetros e meio. Se eles fossem para frente, não dava tempo de sair. Se eles voltassem, não dava tempo de voltar. Então, naquele momento ali, a glória do Senhor estava sendo manifesta para dar livramento ao povo. Então, na condução do povo de Israel pelo deserto, todos os dias tinha a coluna de nuvem durante o dia para poder não escaldar a cachola do povo, e à noite essa coluna aparecia como coluna de fogo. Isso é manifestação da glória do Senhor no deserto. Agora, quem quer ir para o deserto só para ver a glória de Deus? Quem quer viver de glória? Quem quer viver de dependência de Deus? Todo mundo fala muito dessas coisas, parece de uma forma romântica, coisa assim, linda. É muito bom depender de Deus. Vai aprender o que é depender do Senhor quando você tiver que casar com alguém e você estiver longe de casa, longe de todo mundo, e você estiver sem emprego, sem nada, você estiver só com Deus, a cara e a coragem. Aí você vai entender o que é viver de depender de Deus. E não é fácil, não. Parece uma coisa linda para a gente pregar, para a gente viver. Às vezes a gente tem saudade, porque nesses momentos terríveis, foram os momentos, para mim, por exemplo, foram os momentos em que Deus manifestou mais cotidianamente, vamos dizer assim. Era direto. Não tinha como, mais frequentemente. Todo dia tinha milagre. Não tinha de onde tirar. Precisava. Ou Deus fazia milagre, a gente morria. Né? Eu morava na rua C, na quadra 7, Sobradinho. Menino, a coisa não era fácil, não. Parece brincadeira, mas aqui nas Populares, a casa da minha mãe era na rua C, na quadra 7 também, né? Interessante. Bom, olha só, gente, se observarmos também o texto, voltando ao texto de Êxodo 33, o versículo 1 ao 3, a primeira parte que eu li, quando o Senhor diz, não subirei no vosso meio, porque o povo é de dura serviço, para que eu não destrua esse povo. Se você for observar direitinho, uma das coisas que eu citei aqui em Cádiz Barneia, quando Deus manifestou a glória dele, foi para dizer ao povo o seguinte, olha, não, vocês não vão matar o Arão, o Moisés, o Josué e o Caleb. Quem merece morrer é vocês. Porque naquele momento que Deus fala o seguinte para Moisés, sai do meio deles, eu destruo. É a terceira vez que Deus fala isso. Terceira e última vez. Sai do meio deles, eu vou destruir. E eu começo tudo de novo com você. Né? Então, aqui no texto que eu li no início, quando o Senhor diz, olha, eu não vou subir no meio de vocês, porque vocês são de dura cerviz, parece até que a gente fica com a vontadezinha de dizer assim para o povo de Israel, né? Olha, tá vendo? Perdeu a presença de Deus porque era de dura serviço. Nós não somos diferentes, a mesma composição, viu? E muitas vezes o que está faltando é da nossa parte, essa ausência de manifestação da glória de Deus, sabe? Não é sem motivo. A glória de Deus ela não vem sem motivo. E a ausência dela também, no meio do povo, como no meio da igreja, ela não some sem motivo. Existe um motivo. Existe um motivo. Sempre existe um motivo. Qual é o desafio nosso hoje? É achar. Por que sumiu? Por que sumiu? Vamos achar e vamos tentar consertar. Tá certo? Nós precisamos ter essa responsabilidade de buscar entender o que foi que houve, o que está acontecendo, quais são esses motivos e por que a maior parte da igreja não se importa com isso. Por que não buscamos saber? Será que é porque a maior parte da igreja dos crentes se sentem bem assim, está bom assim? Já acostumou com esse negócio de ausência de Deus? Será que o fato da igreja ter deixado de ser um organismo vivo para se tornar uma organização de homens, e isso passou a ser uma coisa normal? Onde falamos de Deus, mas não vemos manifestação de Deus? Vemos, mas assim, uma coisa tão pequena que não dá nem para considerar. Não dá para considerar. Bom, então por que será que as pessoas não buscam esse conceito? Será que está havendo o quê? Está faltando sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, o que ele quer da igreja, né? Ou, às vezes, a gente está farto. A igreja às vezes está farta. A Bíblia fala que a alma farta pisa o favo de mel. Mas para a alma faminta, até o amargo é bom demais. Então, o que está acontecendo? Eu não estou acusando, eu estou querendo que você passe a analisar comigo. Será que está acontecendo? Será que é porque essa nova geração nunca conheceu a manifestação da glória de Deus? E a gente só conhece por histórias de ouvir, dos avivamentos que aconteceram? Sabe?
A igreja está sob nova direção, está sob a direção do homem, né? Então são novos princípios, nova forma. Aí tem aquele negóciozinho de tipo burlar alguma coisa, de criar outros pensamentos e interpretações teológicas, aprendeu-se a fazer, sabe, contorcionismo teológico. Adaptar, né? Não, fazer um contorcionismo medonho, para dizer assim, olha, isso aqui diz que é pecado, mas pecado não é isso, é aquilo outro. Aí muda o conceito das coisas para poder tentar dizer que você está pecando, mas não está pecando. Você pode continuar naquela prática ali. E, tipo isso, a presença de Deus está aí, tá, porque ele é onipresente, mas onde é que está, né, assim, o resultado dessa presença, né? A gente, às vezes, tenta fazer esses contorcionismos teológicos, essas mudanças na interpretação, e aí a gente cria uma interpretação particular das Escrituras, para tentar justificar a ausência de Deus, ou essa essência que devia ter na igreja, presente, manifesta, que não está tendo. Aí você espere, você tente entender o que é qualquer coisa que perdeu a essência. Como é que isso vai funcionar bem? Como é que isso vai ser aceito? Imagine um sal que você coloca na panela e não salga nada. Foi o exemplo que Jesus deu. Imagine uma luz que você liga, está só a lâmpada, não tem mais luz. Né? A lâmpada está ali, mas não clareia mais. Você imagine amor sem amor, misericórdia sem misericórdia, justiça sem nenhum princípio de justiça. Imagine, dá para você imaginar? Um negócio assim, tudo vazio, só de palavras, sem demonstração de poder do Espírito. Olha, queridos, Jesus uma vez falou assim, ó, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bom, a fé que ele vai achar, se continuar do jeito que está, se ele vier hoje, é uma fé que só dá para a gente crer no que está escrito, não dá para operar muita coisa, não. Aí a segunda parte do texto que eu li, tá? Êxodo 33, do versículo 13 ao 16, essa é a afirmação de Moisés. Eu vou sintetizar para você. O que Moisés está dizendo é o seguinte: é melhor que nós morramos aqui do que seguirmos sem a tua presença. Se a tua presença não for, então nos faça morrer aqui, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Não nos deixe subir desse lugar sem a tua presença. Aí o questionamento: como vemos essa ausência daquilo que é fundamental, né, para a igreja, essa ausência dessa manifestação? É a ausência da base. Como nós temos visto? Nós conseguimos seguir em frente sem isso? Nós simplesmente dizemos para nós mesmos, isso acontece, Deus não está mais manifestando, mas vamos continuar aí. Lá para frente melhora. Vamos dar um tempo, que às vezes as coisas mudam. Vamos fazer de conta que isso não é tão mal, não, isso vai mudar. E vamos fazer aquela fé que é positivista, né? A confissão positiva. Não, na semana que vem isso vai mudar, Deus vai fazer algo, né? Nós conseguimos seguir em frente, mesmo sem nossa essência. A maior parte da igreja tem seguido em frente. E com seus programas, com sua vida comum. E então a manifestação deixou de acontecer, e essa manifestação deixou de ser o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé agora é uma coisa mais de palavra, de pregação da palavra de Deus. Está escrito. Não, porque está escrito. É bom entender a palavra, é bom viver a palavra, é bom. Mas essa manifestação do poder de Deus é como se a gente estivesse pregando uma coisa que não tem fundamento. Porque eu digo que Jesus pode curar, mas se ele não cura, eu digo que Jesus salva. Mas se ele não manifesta nada, eu digo que Jesus se importa com você, vou orar com você. Se ele não me revela nada, e aí? Entendam isso. A fé que o Senhor Jesus vai encontrar conosco quando ele voltar, vai ser uma fé de palavras, não de poder. Porque a nossa base, a base da nossa fé, tem sido somente palavra. E quando falamos de poder, falamos da vida de outro, daquilo que está escrito, pessoa da antiga geração, não dessa geração. Mais uma vez, eu quero pedir a você, para que você, se você é daqueles que se sente incomodado com isso, com essa situação, é a pior situação que nós estamos vivendo. Algumas pessoas acham que o corona, ou acham que o vírus chinês é pior do que isso. Não chega nem aos pés. Não, está muito longe. Isso é 1000 vezes mais grave do que qualquer vírus. Né? A ausência de Deus na igreja de Deus. Eu quero só que você compreenda aqui, só esses últimos meses. Esse ano, nós estamos já no meio do ano, já passamos do meio do ano. Quantos cegos, no lugar que você reúne aí como igreja, quantos cegos foram curados da cegueira? Quantos surdos foram curados? Quantos paralíticos, tetraplégicos, paraplégicos foram curados? Quantos mudos foram curados aí onde você reúne? Né? E em nossas igrejas, em nossas reuniões, quantos mortos foram ressuscitados? Quantas pessoas que foram infectadas por esse vírus foram curadas? Quantos foram curados pelo nome de Jesus? Quantos? Quantas pessoas têm tantas deficiências?
Algumas pessoas ainda seguem crendo que vão arrumar um jeitinho, porque a cura vem, nem que seja prestação. Não existe isso de cura à prestação. Isso não está na Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma cegueira grande, para com isso. Não existe negócio de cura via prestação, não. Tá? Isso é coisa de gente que quer ali prender alguma coisa, para você ficar buscando, e aí, não é bíblico, eu não creio, não. Orou aqui, curou? Curou. Amém, glória a Deus. Não curou, não? Não. Então, bom, talvez em outro momento o senhor faça, mas ele faz de uma vez, não é parcelado, não. Eu não vejo isso, não. Alguns casos a gente tem que insistir, como Jesus orando por um homem. Aí você está vendo? Não, eu vejo os homens como se fossem árvores. Depois Jesus vai e completa a obra. Tem casos que tem que insistir. Mas não é parcelado. A semana que vem volte aqui para receber mais uma bênção. Isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. Queridos, quanto tempo mais nós seguiremos sem dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que o Senhor diz. Está no Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Né? O tempo é de conserto. O tempo é de conserto. Já tem algumas coisas surgindo na nossa nação aqui no Brasil, por causa da intercessão de alguns, da minoria. A menor parte da igreja. A igreja já não é tão grande. E dentro da igreja tem uma menor parte que é gente comprometida. Eu espero que você seja contado no meio desse. O tempo é de conserto. O tempo para nós é de conserto. Amém? Lembra de Josué? Josué fala para o povo, por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Cochear é andar como um coxo. Um coxo tem uma perna maior do que a outra. Então, cochear dá aquela ideia de hoje eu sou de Baal, amanhã eu sou de Yavé. Hoje eu sou de Baal, amanhã eu sou de Yavé. Isso é inaceitável aos olhos do Senhor. São muitas coisas que nós precisamos consertar. Ele diz, olha, se Baal é o teu Deus, siga. Se é Yavé, que é seu Deus, siga ele. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Você e eu precisamos ter essa noção de conserto. Às vezes a pessoa diz, pastor, você está falando muito de conserto. Eu não estou em pecado, não. Bom, estou falando de pensamento. Quais são seus pensamentos, seus princípios, sua ética? Será que você não está misturando as coisas? Será que essa ausência da manifestação da presença de Deus em nosso meio, ela está ausente? Será que não é por causa da nossa forma de lidar com Deus? Querendo um pouquinho de Deus, um pouquinho dessa terra, um pouquinho do pensamento e do princípio bíblico, mas um pouquinho também daquilo que é tão humano, é tão bom, é tão aconchegante, é tão pecado, é tão nossa natureza. Sabe, queridos? O homem que tem ânimo dobre, ele não receberá nada do Senhor. Está lá na carta de James, do Tiago. Interessante como as traduções, né? James, Tiago, Jacó. Jacó, Tiago, James. Veja bem, não tem nada a ver, né? Bom, homem de ânimo dobre não receberá nada do Senhor. É como uma onda. Vem, volta. Só levando sujeira e trazendo sujeira. Eu não quero ser assim, querido. Eu não quero ser assim. E eu espero que o Senhor me dê outras palavras que não seja isso. Mas o meu chamado, mais uma vez, à igreja, é para que a gente possa estar colocando toda a família em oração, em busca. Vamos buscar o Senhor. O momento é de conserto. O momento é de conserto. Você não faz ideia do que seria se Deus começasse a manifestar a presença dele no meio da igreja. Rapidamente essa crise iria se acabar, porque cada crente ungido, cheio da presença, cheio do poder de Deus, iria ser um instrumento de Deus aí, sabe? Iria ser as mãos do Senhor agindo. Sabe, queridos, eu acho que muita coisa iria ser mudada se nós tivéssemos essa manifestação da presença de Deus. E eu acho que até o mundo já percebeu isso, o diabo percebeu isso, o nosso inimigo percebeu isso. Porque se não tivesse percebido, não teria colocado tanto impedimento para a igreja. Mais uma vez, eu quero dizer para você, o que está acontecendo no nosso país não é perseguição religiosa, não, é perseguição à igreja. Procure as outras religiões aí, se eles estão impedidos. Procure, tá? Procure. Todo mundo sabe, o universo sabe, a igreja é a agência do céu. Então é um perigo medonho, porque se o Senhor começar a manifestar a presença dele na igreja, não tem poder que possa se opor ao poder do Senhor. Agindo Deus, quem o impedirá? Está escrito, né? Queridos e queridas, nós temos que parar com esse negócio de inventar nossos achismos, né? Inventar interpretação particular para justificar o nosso mundanismo, a nossa carnalidade, né? O nosso interesse próprio, sabe? E aqui no nosso intelecto, as misturas que tem, assim, de pensamento, é uma coisa absurda, que cega, que corrompe, que profana as coisas santas do Senhor, e que tira a sabedoria para a gente julgar o que é santo e o que é profano. E aí a gente acaba, muitas vezes, criando um terceiro caminho. Tem um caminho do Senhor, tem um caminho dessa terra, e a gente cria o terceiro caminho. E nesse terceiro caminho o Senhor não manifesta, não. Para a gente concluir, eu queria que um de vocês aqui leia, por favor, Números 14, do 21 ao 24. Números, você que está em casa pode ler também comigo, Números 14, do versículo 21 ao versículo 24, para a gente concluir essa palavra de hoje. Eu não entendo por que ninguém escreveu nada, parece não é possível. No seu notebook não está aparecendo, mas aqui, ó, está aparecendo os comentários. Aqui não está aparecendo, gente, nenhum comentário aqui, misericórdia. Por que será? Coloca aqui. Uai, não está aparecendo aqui, não.
Tem alguma coisa aí? Olha aqui, olha lá em cima. Opa, gente, olha aqui. WhatsApp, você pode ler? 21, 24. Números 14. Peraí. 21, 24. Não. É números 14, 21 a 24, isso mesmo. Porém, tão certo quanto eu vivo, e como toda a terra se encherá da tua glória, da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, o farei entrar na terra que expiou, e sua descendência a possuirá. Sumiu aqui. Fecha aí, ó. Bateria fraca. Pode olhar. Aí é exatamente a promessa que Deus fez. Nenhum daqueles que não creu, né? Nenhum daqueles que, vamos dizer assim, nenhuma pessoa que ficou assim, experimentou, viu toda aquela glória de Deus, mas não se rebelou, vamos dizer assim, se rebelou. São muitos os motivos pelos quais as pessoas se rebelam. Então, o que acontece? Nenhuma dessas pessoas iria chegar na terra da promessa, no lugar de descanso. Então, é muito triste isso. A gente vê que existe um lugar de descanso que é nosso, é um lugar onde nós somos seguros, somos refeitos, somos refrigerados, somos curados, somos transformados. É no Senhor que nós somos, sabe? Tudo isso. Porém, queridos, porém, se o Senhor da igreja não estiver na igreja, a igreja, ela não tem recurso. Ela não é esse lugar. A igreja sozinha, ela não é esse lugar. Ela pode ser considerada até um clube, ou um local de reunião de amigos. Mas o lugar de descanso é no Senhor. E o que nós precisamos mais é dessa presença maravilhosa, gostosa do Senhor. No Novo Testamento, como eu falei, a manifestação da glória do Senhor é diferenciada. Ela é vista não assim, o povo está vendo ali uma nuvem, Deus está ali, uma nuvem de fogo, a nuvem que protege o povo do calor. É Deus, o Senhor está ali. Não, a gente vê a manifestação da glória do Senhor no Novo Testamento, pelas curas, os milagres, as maravilhas, tudo quanto é manifestação, dons de manifestação, vamos dizer assim, do Espírito Santo, são a forma que nós temos para ver que o Senhor está ali. E se ele não está? E aí? O máximo que nós temos visto são pessoas que se deleitam no Senhor, cheias do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, desembolado mesmo. Isso é gostoso, é maravilhoso. Mas, mais uma vez, cadê as maravilhas? O João Batista, tem gente que prega errado, né? Eu considero que seja errado, é um pensamento meu. Se alguém se ofende, me desculpe. Mas quando João Batista viu que ia morrer, ele mandou discípulos lá, onde estava Jesus, para fazer a seguinte pergunta: é o Senhor mesmo que é o Messias ou nós devemos buscar outro? Ninguém mais do que João era convicto de que Jesus era o Cristo. Ele disse: olha, eu não sou digno nem de tirar a sandália dele. Eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele. Então, o que João Batista queria era transferir os discípulos dele para Jesus. Era isso, a intenção era essa. Mas aí, olha a resposta que Jesus deu para os discípulos de João Batista. Ele olhou para os discípulos de João Batista e disse: cá. Chegou lá, todos que estavam doentes, de toda espécie de enfermidade, Jesus foi curando. Jesus curou todos. Depois Jesus voltou para eles e disse: agora vá e fale com João o que vocês viram aqui. Ele vai entender que eu sou o Cristo. Entenderam? Então, o Cristo Jesus, ele mostra as credenciais dele ali. É poder, demonstração de poder. Evangelho só de palavras não existe não. Paulo disse: olha, o meu evangelho, ele consistia não em palavras persuasivas de poder, persuasivas de ser humano, mas em demonstração de poder pelo Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras somente, mas em demonstração de poder, ou, vamos dizer assim, no poder do Espírito. Amém? Eu espero que você e eu, essa semana, possamos começar bem na presença do Senhor, buscando realmente esse tempo de conserto, buscando em nossa casa, olha, pessoas adoecem, sim, mas comece a buscar a manifestação de poder. Comece a colocar sua vida diante do Senhor, pedindo ao Senhor que Ele esteja derramando da presença dele e manifestando esse poder sobrenatural da presença do Senhor, em nome de Jesus. Para que todos vejam, todos saibam que em sua casa e em sua vida, ali o Senhor está. O Senhor está ali. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos os irmãos.